Bom, estamos ao vivo aqui. Uma boa tarde a todos e nós estamos começando nossa live com o Coletivo Negro Dragão do Mar, onde, entre diversas questões, a gente vai discutir sobre o movimento negro na escola, em São Roque, e essas conjunturas de pautas raciais que estão aparecendo por aí. E vamos lá, sem mais, eu já vou apresentá-los. Estamos aqui com Júlia, Bruna e Vivian. E eu queria começar assim se apresentando. Pode começar por você, Júlia? Pode ser? Claro, pode ser sim. Boa tarde a todos. Então, me chamo Júlia, me formei no Instituto Federal de São Paulo, Campo São Roque, no ano passado, né, em 2019, onde eu participei em 2018 da formação do coletivo, junto com um amigo nosso, Rodrigo, que perante uma situação de racismo na escola, a gente resolveu criar o coletivo e para que a gente juntasse mesmo forças para conseguir lutar contra esses grupos opressores e levar várias temáticas, né, temáticas raciais, não só para dentro do instituto, mas sim também para fora dele, enfim, levar o conhecimento para a comunidade que cerca o instituto, né. Atualmente eu estudo na USP, né, mais especificamente na Exalc, que fica no interior de São Paulo, Piracicaba. E é isso. Maravilha, maravilha. Bruna, pode ser? Pode ser, claro. Eu sou a Bruna. Como a Júlia, eu me formei ano passado no ensino médio. Eu fazia técnica de administração. E também, em 2018, eu me juntei ao coletivo juntamente para debater todas as temáticas que englobam o nosso grupo e que precisa, né, que é necessário. E é isso. Perfeito. Vivian, é contigo. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Vivian, eu sou professora do Instituto Federal do Campo São Roque. Eu sou engenheira agrônoma, fiz mestrado na área de agroecologia e desenvolvimento sustentável e atualmente faço doutorado na Unicamp na área de ciências sociais. A minha área de pesquisa é agroecologia, feminismo e questões étnico-raciais. E estou junto com as companheiras, os companheiros, que são meus companheiros, não são meus alunos nem alunas, são companheiros e companheiras, outros professores também, dentro do Coletivo Negro, Dragão do Mar, desde 2018, e a gente vem discutindo, então, diversas pautas vinculadas à questão racial, não só com a comunidade dentro do Instituto, mas também com a comunidade fora, né? A gente fez eventos abertos, pôde receber convidados, então o coletivo vem crescendo e eu estou aí contribuindo no que eu posso para que ele se fortaleça e se consolide como um espaço para discussões abertas e democráticas. Bom, maravilha. Acho que é muito legal quando toda a comunidade escolar abraça a iniciativa dos alunos, né? Mas antes da gente ir para a pauta que a gente tinha definido, eu tenho que fazer essa pergunta. Coletivo Negro Dragão do Mar. Por que esse nome? Da onde veio? Então, eu posso responder? Claro, fica à vontade. Na verdade, esse nome ele foi uma proposta do nosso colega, companheiro Rodrigo, né, que pesquisou sobre o Dragão do Mar. Dragão do Mar, o nome dele de batismo era Francisco José do Nascimento, ele é um cearense, jangadeiro, e ele preconizou o movimento abolicionista no Ceará antes da abolição ser cancelada no Brasil, ser eliminada no Brasil oficialmente, mas ser eliminada entre aspas, né, porque ela está aí até hoje, a escravidão. Então, o Dragão do Mar era o apelido do Francisco José, ele comandou um grupo de jangadeiros e antes da data oficial de abolição da escravatura no Brasil, ele já impedia a chegada dos navios negreiros no litoral do Ceará. Então, o coletivo veio homenagear essa iniciativa abolicionista do povo cearense, levando o nome do Dragão do Mar.
Bom, muito bacana. É parte da história que a gente não fica sabendo se não for pesquisar realmente, né? Ele Opa! Preconizou o movimento abolicionista. Problemas de transmissão ao vivo aqui. Tem o pessoal já mandando boa tarde, acredito que uma galera, inclusive, que vocês conhecem aí. Mas vamos lá. A gente tem alguns assuntos que a gente precisa muito tocar. No mundo, acho que a situação está muito séria, né? A gente vê a pauta racial sendo destacada, infelizmente, por um motivo tanto quanto triste, né? Nos Estados Unidos, a gente teve a morte do George Floyd. No Brasil, mais crianças negras continuam morrendo. E eu queria que a gente começasse nessa análise de conjuntura, que parece ser tão formal nesse tipo de discussão, mas não tem como não falar disso, né? Sobre os Estados Unidos, o que realmente aconteceu, o porquê acontece, a situação americana é parecida com a situação brasileira. Se vocês pudessem tocar nesses assuntos, entre outros, fiquem à vontade. Seguindo também a ordem de como as pessoas aparecem, então, a gente começa pela Júlia e vocês vão no passa-repassa e se organizem da forma que preferirem. Tudo bem. O caso do assassinato de George Floyd nos leva a abrir diversos temas, né? Tipo, como a violência policial, um pouco também do ativismo digital, a banalização e a mercantilização da nossa morte e vários outros assuntos também. A violência policial sempre foi um problema, né? Sempre esteve presente, tanto no Brasil quanto no mundo, mas isso se evidencia a partir de diversos acontecimentos que, felizmente, são mostrados frequentemente na televisão. Porém, as pessoas não dão a devida importância, né, para esses casos. Na realidade, lendo um pouco algumas coisas, né, tipo, procurando algumas fontes, eu descobri que muita gente começou a dar valor aos casos que acontecem aqui no Brasil a partir da repercussão que teve sobre o assassinato de George Floyd. Isso mostra também o quanto a nossa sociedade normaliza o genocídio da população negra. Em relação também ao ativismo digital, que eu acabei citando anteriormente, eu li uma revista, né? Uma entrevista, feita pelo jornal do El País, feita com o professor da FGV, que é o Tiago Amparo, e ele diz que existe pouco engajamento da população branca participando de atos antirracistas, né? E usando seus privilégios para poder mudar a situação atual. E a fala dele é muito válida, visto que muitas dessas pessoas que usam do ativismo digital para se dizer antirracista, para se declarar antirracista, né, mas na verdade não faz nada para mudar a situação e acaba usando a nossa morte para poder, às vezes, até se promover. Então, isso é realmente um problema. Eu acho que é isso. Bom, eu vou falar da banalização, né? Porque eu li e vi muitas informações conflitantes, né? E como o pessoal justifica a morte do outro. Não importa se ele cometeu delito, se não cometeu. O fato de alguém ter morrido e não teve direito de responder legalmente, né, perante um júri sobre seus atos ou não, né? Ainda estava lá em alguns sites que era supostamente, né, que aconteceu isso, o cara morreu por nada, entende? Se você for parar para pensar. E aí o pessoal vem e banaliza isso como se não fosse nada. Tudo bem, todo dia alguém morre, só que não por isso, né? Quando a gente para pensar o porquê ele morreu, né, em relação a outras pessoas não negras, a gente percebe o racismo. Se você ainda não percebeu que há racismo na sociedade, você tem que parar e pensar, e principalmente olhar para casos como esse. Por que outras pessoas negras, brancas, né, nos Estados Unidos, cometeram atos muito maiores, muito piores, né, que o George, e foram escoltadas, foram levadas para a delegacia, para o júri, de uma forma totalmente diferente, a forma como é tratada, né? E aí, ler comentários sobre isso, de grande mídia, de influencers, né, banalizando isso também é absurdo. Ao mesmo tempo que tem as pessoas que se autopromovem, né,
em pró disso, também tem as pessoas que não têm noção nenhuma, né? Eu não sei qual que é a pior, aquele que se promove em cima ou aquele que piora a situação. Então, é isso que a gente tem que se tocar, né? Porque o racismo, parece que o pessoal só se toca no racismo quando alguém morre. E olhe lá, né? Que aqui no Brasil nem assim se toca. Então, escutar essa banalização das nossas mortes é absurdo e revoltante, né? Para não dizer mais. Aí eu encerro minha fala aqui, né? E eu deixo para a Vivian falar um pouco mais. Bom, a gente precisa entender que o racismo ele não é à toa. Oi, Sandra, que bom que você está aqui. Ele acontece porque a sociedade tem uma estrutura. E essa estrutura não cabe todo mundo no espaço de poder. Quando o colonizador chegou aqui, ele determinou quem era negro e quem era branco. Você sabe, não foi você que acordou um dia, olhou no espelho e falou assim, eu sou negra, e o outro acordou e falou, eu sou branca. Isso foi imposto. Então, as categorias que classificam as pessoas foram construídas por quem mandava, que foi o colonizador quando chegou aqui. Quando ele constrói essas categorias, negros, brancos, indígenas, ele também constrói juízo de valor. Então, ele coloca quem é o modelo valorizado de ser humano, a pessoa branca, o homem rico e a pessoa que é desvalorizada nessa estrutura. As pessoas negras, as pessoas indígenas, as mulheres, os pobres e as pobres. Então, ele tira da pessoa a valorização que ela tem como um papel de ascensão de poder na sociedade. Então, esse é o princípio. Sendo assim, quais são as ferramentas que eu tenho para afastar as pessoas e colocá-las na marginalidade? O machismo, o racismo e a pobreza, né? Então, o racismo ele é um instrumento social para marginalizar as pessoas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Como eu marginalizo usando racismo? Eu colo essa característica em coisas ruins. Então, os negros, os homens negros são marginais, criminosos, têm aparência de criminosos, as mulheres são feias, então são pessoas pobres, são pessoas mal educadas, e aí você vai colando uma série de adjetivos ruins que ninguém quer ter por perto. Isso tira a escravidão aqui, tirou a humanidade das pessoas negras. As pessoas escravizadas não eram vistas como seres humanos com direito à vida. Elas eram vistas como coisas, como uma mesa, como uma cadeira, como coisas úteis. Coisas úteis não têm vida. A gente ainda tem esse estigma de que a gente pode ser morto a qualquer momento porque nós somos um peso social. Sendo assim, por que a polícia vai ter cuidado em abordar um menino negro, uma menina negra, se nós não somos gente? Se nós não temos direito à vida, se nós nem somos humanos, se nós não somos valorizados nessa sociedade. As pessoas brancas nos olham, muitas vezes, nos espaços que a gente ocupa, dependendo da situação, e as meninas e os meninos que estão entrando na universidade sabem muito bem disso, com aquele olhar de, o que você está fazendo aqui? Quando você adentra um espaço que não é comum ver pessoas como você, como nós, como pessoas negras, as pessoas olham como se fosse um absurdo. Isso é a prova de que você está saindo da marginalidade e está entrando num espaço que não foi feito para você. Por que a nossa situação não é igual à dos Estados Unidos? Primeiramente, porque nos Estados Unidos, como teve escravidão, como teve no Brasil, teve pessoas escravizadas como teve no Brasil, mas lá ficava muito claro que os negros eram negros e que os brancos eram brancos. E os negros vivem uma indignação americana nos Estados Unidos secular. Aqui não. Quando as pessoas negras chegaram, e a partir do momento que a abolição foi a escravidão foi abolida, isso assim, né, bem em teoria, houve uma coisa de uma miscigenação que a gente tem autores e autoras, tá aí os autores clássicos que colocam a miscigenação entre brancos e índios, negros e índios, de uma forma poética, né? Gilberto Freire, a gente tem aí, né? Ceci Poti. E aí isso aqui foi colocado como uma coisa boa, essa miscigenação aqui no Brasil, como se a gente tivesse uma democracia racial, todo mundo é bem visto, aqui não ter racismo. Isso perdurou até a década de 50.
Ninguém se falava de racismo no Brasil. Então, o que acontecia? Os negros e as negras que eram empobrecidos, permaneciam no seu espaço, tendo o mínimo para viver, e não questionavam o modelo. Não questionavam. Quando veio uma discussão do movimento negro, dizer assim, opa, peraí, que democracia racial é essa que a gente está morrendo? Porque era tudo muito escondido. É que as pessoas começaram a discutir racismo, e mesmo assim, isso é muito recente. Então, a indignação dos negros e negras brasileiras, ela ainda está sendo construída. A gente ainda está se entendendo como negros e negras. Tem hora que a gente fala assim, mas eu sou preto? Mas eu sou negra? Né? Mas pessoas, os negros de pele clara, vivem se perguntando, mas eu sou negro, eu sou pardo? Essa coisa ainda está sendo construída aqui. Então, a gente não pode exigir que a gente tenha um ato de indignação, como nos Estados Unidos, que queimou tudo, no momento que a gente está se descobrindo ainda. A gente vai chegar lá. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Mas a gente ainda está engatinhando no processo. Essas são as desigualdades históricas do Brasil. A gente teve o mesmo começo, Brasil e Estados Unidos, na questão da escravidão, mas a gente tem outro caminhar histórico que não é o mesmo. Então, precisamos ter um pouco de atenção com o movimento negro brasileiro, que está sendo construído por mulheres e homens jovens, e está vindo uma nova geração aí com um processo de indignação que está em construção. Eu acho que a gente tem que refletir nisso. Bom, acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que, indo para o nosso próximo ponto, a morte da juventude negra, hoje ela está em destaque, infelizmente, mas há um tempo já a gente vem vindo alguns casos que chocam ou deveriam chocar o Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado, a gente já teve o caso do menino Marcos Vinícius, que foi assassinado com a camiseta da escola. Hoje a gente conta com o caso do menino Miguel e o caso do João Pedro, entre outros que apareceram ainda esse ano, no ano passado, enfim. Historicamente, isso acontece porque existe uma política de extermínio, por que ela afeta essas pessoas? Júlia, é contigo. Ok. Eu acho importante começar essa discussão com um dado, né, que a ONU divulgou, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. O jovem negro, ele vem sendo alvo de assassinatos constantes, não só no Brasil, como no mundo também, e evidencia muito mais, tudo isso evidencia o quanto, o claro motivo que é exterminar a população negra, e crianças, adolescentes, independente de sua escolaridade, e enfim. E eu acredito que cabe também citar alguns casos que, como o Paulo já citou, como o caso do Miguel, o caso do João Pedro, o caso da Agatha Félix, da Jennifer Gomes e de tantos outros. A sociedade enxerga o jovem negro como um marginal e incrimina injustamente. Mas, enfim, eu acho muito importante que essa pauta esteja sendo discutida atualmente, porque ela é de extrema importância, mas ainda tem muito que fazer, a gente está engateando, como a Vivian falou. E eu acho que é isso. Bom, para começar, né, eu gostaria de dar um adendo na questão da fala da violência da polícia, né, da violência policial. Eu vi uma entrevista do ex-delegado da polícia aqui de São Paulo. Ele diz que as diferentes abordagens de cada lugar, né? A abordagem da favela não pode ser feita como a abordagem em Alphaville, nos Jardins. O jeito que você fala, que você se dirige a outra pessoa é diferente, ele disse. Ele afirmou que com cada pessoa desses diferentes locais, uma forma de falar diferente. Aí, eu queria abrir aqui uma fala do João, do Cauã, desculpa, que ele foi atingido não, né, atiraram na cabeça dele, nas costas dele,
Antes dele morrer, o amigo dele falou, corre, a polícia tá vindo. Ele falou, não vou correr, eu não sou bandido. Então, a gente tem que se reafirmar todo dia, né, de que a gente não é bandido, de que a gente não é traficante, de que a gente não é perigoso, como tantas coisas que a gente tem escutado na internet, né, de blogueiros famosos que já foram criticados muito, né, falou que é normal sentir medo de gente negra, porque a violência é causada pela população negra, né, e aí já fizeram debate com ela, falando se fosse assim, né, os casos que a gente tem de brancos cometendo crimes é evidente aí, ninguém tá falando, ninguém tá cometendo racismo com vocês, ninguém tá matando vocês só pela cor da sua pele, né? Como já foi citado, né, o Marcos Vinícius, né, de 14 anos, foi morto de uniforme. Qual que era a alegação, né, de matar coisa? Tava traficando? Não tava indo pra escola. Tanto que também a mãe dele falou, antes de morrer, ele falou, mas eles não viram que eu estava de uniforme, né? A única coisa que você tem para se defender é nada, entendeu? Porque o que era para te proteger não te protege. Eu vou citar alguns nomes de que alguns já citaram de violência policial, a maioria jovens, né? João Pedro, né, que foi um recente, 14 anos, né, assassinado dentro de casa. O que falar, né? Tava na rua, uma pena que tava na rua, não tava na rua, ele tava dentro de casa, ele foi assassinado dentro de casa. Várias versões, né, dizendo que tinha entrado traficante e por isso que a polícia invadiu. Não importa, você não verificou antes, né, para ver se ele era bandido, saiu atirando. Outras versões de testemunhas diz que não tinha, que nenhum traficante tinha entrado. E 18 tiros na criança, sumiram com o corpo do garoto. Os pais foram achar horas depois no ML, entendeu? É absurdo. Como é que você fala... Como é que você fala que não tem racismo, que não tem violência policial, a tal da segurança pública é para quem, né? Outra coisa que a gente pode ver a diferença, né, como disse, da abordagem, é que, vamos lá, aqui, ano passado, que teve a morte de 9 jovens, né, em Paraisópolis, de 14 a 29 anos, teve aquela comoção, né, e cadê? Ninguém mais falou se teve justiça, se não teve justiça, né? A Jennifer Gomes, como a Júlia falou, 11 anos no Rio de Janeiro, Rafael da Silva, 26 anos no Rio, a Agatha, 8 anos. Cadê a justiça para essas crianças, né? Qual que é a justificativa para matar? E aí a gente escuta que tudo bem, todo dia alguém morre, a abordagem da polícia é diferente mesmo. Aí você você escuta no jornal, né, que o empresário pode falar com a polícia do jeito que o Ivan, cadê? Deixa eu achar o nome dele aqui. Ivan Storrow falou daquele jeito com policiais, não levou um tiro como outras pessoas que estavam andando na rua à noite com guarda-chuva e foi confundido com um fuzil, com o nome do moço, peraí. Como o Hélio Barretos, de 47 anos, foi morto porque estava com uma furadeira e foi confundido com uma arma. Coisas assim, né, que a violência policial é direcionada, né, é absurda, porque a maioria são crianças, não tem justificativa, o que você vai falar, entendeu? Trágico, não foi trágico, entendeu? A comunidade preta e periférica está sendo morta e não estão fazendo nada, não teve justiça. Até agora a gente não sabe o que aconteceu com os 9 que foram mortos, né, qual foi o fim, né? A ideia de guerra contra as drogas é absurda, que como em qualquer outro lugar, tipo Jardins, as baladas de luxo, tem drogas, e cadê essa intervenção, né? Rony Lessa, por exemplo, foi um recorde no Rio de Janeiro de apreensão de arma. Não teve nenhum helicóptero circulando
sobrevoando a casa dele, né, a Barra da Tijuca, por exemplo. Porque é direcionada, e não tem como dizer que não é racismo, que não é preconceito. Qual que é o argumento, né? Eu deixo aí essa dúvida, como justificar, né? Então, a gente precisa entender que sempre teve um projeto de extermínio da população negra no Brasil. Se a gente for pensar, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário foram projetos de exterminação da população negra a partir do momento que era permitido separar as crianças das mães e deixar os idosos à míngua, porque os fazendeiros passavam a não ser mais responsáveis por essas pessoas. A gente também precisa entender que a miscigenação, que no Brasil, que veio a partir de estupro, também era um projeto de extermínio da população negra a partir do embranquecimento. Então, você teve uma tentativa de embranquecimento no Brasil que não funcionou. E agora você discrimina os próprios mestiços. As próprias pessoas que foram embranquecidas são discriminadas, porque o branco sabe muito bem quem não é branco. Não adianta você tentar se disfarçar. Quando você tenta acessar os espaços dos brancos, eles vão te repelir. Eles sabem muito bem quem não é branco. Você pode saber se você não ter dúvida se você é preto, mas os brancos não aceitam os miscigenados. E agora você tem um processo de genocídio a partir da violência. A polícia é o braço autorizado do Estado para matar. A polícia mata dentro da lei. Então, ela é o braço para exterminar uma população pobre, preta, que foi construída pelo próprio sistema. Veja, o número de pobres e negros que a gente tem no Brasil, apesar dessa tentativa de eliminação, é enorme. Nós somos a maioria. De minoria, a gente não tem nada. Então, a partir do momento que essa maioria, que é denominada minoria e não é à toa, que é para achar que é menos, mas não é, começa a ter consciência de si, começa a ter consciência do poder que tem, dá um medo nessa elite podre que a gente tem no Brasil. Você acha que eles não têm medo de que um dia a gente resolva tacar fogo em tudo? O capitalismo precisa do nosso trabalho. Somos nós que fazemos as atividades basais. Se um dia as pessoas pretas e pobres pararem de trabalhar, isso aqui vai ruir. Eles se apropriam do nosso trabalho, pagando pouco. Se apropriam do trabalho doméstico, pagando nada. Se apropriam do trabalho das empregadas domésticas que trabalham na sua casa e na casa dos outros, pagando o mínimo. Se um dia essa população resolver tomar para si o que ela produz, essa sociedade está ferrada. Então, esse sistema que produz pobreza, ele também tem que controlar a pobreza. E controla como? A partir da violência. A polícia é autorizada para matar. A polícia pode matar. E o Estado pode proteger os policiais. O mais cruel é que a maioria dos policiais, boa parte deles, são muito pretos e pobres. Então, olha o absurdo. Eles pegam nós mesmos. A polícia, ela foi criada a partir de um modelo da ditadura, que era um modelo de hierarquia, de obediência e de crueldade. A polícia brasileira aprendeu a controlar a partir de tortura, que era o controle que se tinha na época da ditadura. Os policiais são treinados, torturados e aprendendo a torturar. Então, você pega esse povo, você treina esse povo para não olhar o outro como um ser humano, para não se reconhecer no outro, para não ter empatia e simplesmente obedecer a ordem, e coloca esse povo para controlar as pessoas pobres, as pessoas pretas que são iguais a ele, mas que ele não vê assim. Então, a crueldade do sistema, do Estado, é imensa, e é um projeto, sim, é um projeto para matar. Mas, como diz a Conceição Evaristo, eles querem nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, eles estão tentando, mas a gente vai resistir. Né? Nossa perspectiva sempre foi de resistência e a gente não vai ceder agora. Então, precisa ser uma consciência que existe, sim, um projeto de genocídio, não só para a população negra, como para a população indígena também. Então, é real, é um projeto mesmo, e está sendo implantado com toda a força. A gente teve, junto com esses casos mais recentes, algumas tags que subiram, indignação, tomou as redes sociais, como a própria Júlia falou, alguns movimentos aconteceram. A hashtag Vidas Negras Importam e desculpa meu inglês, mas o Blackout Day, ele também ocorreu nas redes sociais e veio aí essa grande militância e algumas pessoas começaram a colocar o filtro
antifascista, isso virou muito comum, e ouvi até de algumas pessoas dizerem que isso acabava abafando um pouco a situação principal, que era o antirracismo. Eu não sei o que vocês acham disso, mas a Júlia já colocou também essa questão dessas mobilizações digitais, mas também tivemos algumas nas ruas. Analisando em geral, todas essas mobilizações aqui no Brasil, como vocês enxergam? Eu acredito que toda essa mobilização nas ruas seja algo realmente muito importante, porque o que a gente está vivendo, não só hoje em dia, mas a gente sempre viveu, né? Tudo isso a gente só tá, as pessoas estão dando só valor agora, mas isso realmente a gente sempre viveu. Mas eu acredito que é muito importante tudo isso que a gente está vivendo, e só que é realmente muito triste ter nascido esse ativismo meio das pessoas de querer lutar pelos nossos direitos, enfim, e pelas questões raciais só agora. Então, realmente é importante, mas é triste que tenha acontecido pelo assassinato via a desculpa, via a repercussão do assassinato de George Floyd. Mas realmente é muito importante que tudo isso tenha acontecido nesse momento. Só aqui brevemente falar para as pessoas que elas podem fazer perguntas pelo chat. Acho que a Bruna ela aí voltou. E também vocês fizeram, eu via falar da Bruna na nossa última rodada, e ela citou várias das mortes que ocorreram, e vocês fizeram um manifesto super legal, né? Tá na rede social de vocês, que inclusive está aparecendo aqui embaixo. Se a gente não colocar aí nos comentários também, mas fica aí essa divulgação. Vou passar para a Bruna agora, para ela concluir, na verdade, iniciar e a gente concluindo esse ciclo. Bom, concordo muito com o que a Júlia falou. Na verdade, não tenho muito o que dizer em relação a isso, que a Júlia já falou, né? Na verdade, o que me preocupa bastante é que agora, né, tá tendo essa mobilização toda. O problema vai ser se esquecer, né? Porque eu citei algumas, né, das pessoas que morreu por ser negra, né, por violência policial, fora outras que eu não consegui encontrar ou citar, né? Mas cair no esquecimento. Essa é a minha preocupação. O movimento negro no Brasil, a gente precisa muito da ajuda, né? Porque a gente sozinho não vai fazer. Porque por mais que a gente lute, por mais que a gente vá atrás, não compara, né? Que a gente precisa de mais força, de mais ajuda, que é o que está acontecendo agora. Mas a preocupação mesmo é passar isso, né? E o pessoal esquecer, cair no esquecimento. Tantas pessoas morreram e o pessoal se mobiliza agora e depois esquece. A minha preocupação é essa, né? Tudo o que a Júlia falou, eu concordo plenamente, não tenho o que acrescentar. E é isso. Então, eu acredito que as mobilizações são essenciais. Eu sempre tive na rua infelizmente, a gente está nesse momento de pandemia, mas era para estar tomando as ruas. A questão é, toda vez que um movimento tem diversas pautas, e são pautas que não se articulam anteriormente, fica uma coisa esquisita de quem não é militante entender, tá? A segunda coisa que eu penso é que, sim, é muito bom subir hashtag Vidas Negras Importam, colocar lá o seu manifesto na internet, mas na hora que o seu colega, e você e seu colega estão andando na rua e passa um menino negro de capuz, você atravessa a rua? Na hora que você olha uma menina preta e uma menina branca, você acha a menina preta feia? Porque senão não mudou nada, entendeu? Você vai se rever? Eu já vi muita gente se posicionando nas redes sociais, porque você está ali, protegido e tal, mas na hora da vida real, da materialização do racismo na sua frente, você não faz nada. Então, assim,
é muito bom que isso comece na internet, mas como é que isso chega no cotidiano do dia a dia, na sala de aula, no seu trabalho? Você vai aceitar? Se você for contratar alguém, você vai dizer para a pessoa que ela não vai ser contratada porque ela não tem boa aparência? Você vai esconder o seu relacionamento com a menina preta porque seu pai e sua mãe não vão gostar? Porque se for isso, não adianta, não resolve nada. Entendeu? Mudou nada. Então, eu ainda estou para ver como é que isso vai influenciar na minha vida, na vida do meu filho, na vida das minhas amigas, na vida das minhas alunas pretas, dos meus alunos pretos. E aí eu digo assim, quem comete o racismo são os brancos e as brancas. Então, vocês vão falar entre si sobre racismo? Muita coisa assim, a gente escuta, mas não é meu lugar de fala. Eu ouço isso direto, não é o meu lugar de fala. Primeiro que o lugar de fala, para quem leu aquele livro, eu acho que a maioria das pessoas que falam lugar de fala não leram o livro da Djamila, né? Começa por aí. Lugar de fala não é que você não pode falar porque você não é preto. É para você respeitar o protagonismo do movimento negro. Tá aí tudo bem. Mas o seu colega branco, que está fazendo um comentário maldoso, ou está querendo sacanear o coleguinha porque ele é negro, você vai deixar? Ou você vai atuar nos seus pares, na sua empresa, na sua escola, na sua casa, na sua igreja? Você vai atuar de uma forma antirracista? Porque se você for, aí resolve. Acho super legal. Se atuar na internet, mas atuar na casa, na escola, na empresa, na rua, aí é massa. Agora, se for só na internet, aí deu ruim. Né? Não resolveu muito a nossa situação. Então, eu estou esperando para ver o que isso vai gerar. Eu estou entendendo que é um começo, vamos ver como é que isso vai caminhar. Né? Porque outras mortes virão. Então, como a Bruna falou, a gente vai esquecer das que foram? Gente, Marielle está aí. Marielle era deputada, Marielle era conhecida, Marielle, e morreu. Então, ninguém está protegido. Será que a gente vai conseguir mudar essa história? Então, é isso que eu estou querendo ver, como é que vai ser a atuação das pessoas perante os próximos capítulos. Bom, a gente está vivendo um momento um tanto quanto complicado, né? Mudou o mundo, afinal de contas o coronavírus está aí, e acho que todo mundo que conhece um pouco do vírus está com medo dessa situação, né? Sem falar que confinamento é uma coisa extremamente desconfortável, e quem tem esse privilégio de ficar confinado consegue reclamar disso. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é se vocês acreditam que o coronavírus afeta mais as pessoas negras. A gente vê alguns dados aí que dão a entender que são os que mais morrem. Eu queria saber o porquê que vocês acham que isso acontece. E qual é a situação da juventude negra dentro das periferias em relação a essa pandemia que estamos vivendo? Eu pesquisei também sobre esse assunto, já que, enfim, estamos em casa, então é muito bom rever algumas coisas. E lendo uma entrevista que o jornal da UFMG fez com um médico, que é o Ricardo de Souza, ele falou que ele levantou a questão sobre o número de pessoas brancas infectadas pelo coronavírus em estado grave, né, em relação à população negra. Ele questiona que o dado divulgado pelo Ministério da Saúde, que diz que 60% dos pacientes infectados gravemente são brancos e 37% são negros. E ele também fala que... Ele também fala que isso não é tipo uma negligência, negligenciando a população negra, até porque a população negra possui menor acesso a atendimento, a exame, enfim, as coisas básicas que deveríamos ter acesso, todos deveríamos ter acesso. E com isso a gente tem a gente vê que esse relatório realmente não representa a realidade, porque a população negra, perante as condições que a maioria enfrenta, está mais sujeita a contrair o vírus do que pessoas brancas, por exemplo. Sendo assim, dá para discutir pela perspectiva de que dessa mesma maioria, né, da população negra precisa trabalhar nesse tempo de pandemia para se sustentar e sustentar a sua família. Então, e garantir o seu sustento.
Então, eu acredito que a última coisa que vão fazer é pensar, se caso acontecer alguma coisa, é pensar em, nossa, deveria procurar um médico, ou, meu Deus, tô com um sintoma aqui, então acho que eu vou procurar um médico. Eu acho que não vão fazer isso. E se caso forem procurar, é porque o estado, os sintomas podem estar mais graves e possa não ter muito o que fazer, não possa ter como diagnosticar e tratar. Além disso, também dá para dizer que o coronavírus mata mais negros por dois principais motivos. Que o primeiro, por causa da desigualdade social, já que os negros são a maioria, né? São a maioria nas periferias. E segundo, porque os negros brasileiros têm um índice alto de doenças que são do grupo de risco, né? Tipo diabetes, pressão alta. Então, é algo que a gente realmente deveria discutir. Bom, como a Júlia falou, né, eu vou pegar essa falinha final dela, de que a maioria do povo periférico, a maioria é preta, né? E aí eu vi, no começo da pandemia, um dado assim, tava comparando Paraisópolis e o Morumbi, né, que estão ali uma do lado da outra. Morumbi, que é um bairro chique, né, por dizer assim, e Paraisópolis, que é uma favela. Aí tava mostrando no dado a seguinte informação, que acho que era 145 pessoas infectadas ali em Paraisópolis, e acho que 265, se não me engano, infectadas no Morumbi. Dessas infectadas em Paraisópolis, 60% morreu, vamos dizer assim. E no Morumbi, não. Tinha morrido, acho que duas pessoas morreram. Aí eu fui pesquisar mais a fundo, né? Porque foi um dado, tipo, pegado do nada, né? E eu fui pesquisar mais a fundo, e aí, saindo disso, né? Tem atualmente, assim, 2.564 moradores confirmados, né? Por morte de Covid, são periféricos, né? Em média, isso em São Paulo, né? A cada... Peraí que eu tô relendo os dados. É isso, ó. De 6.505, 2.564 moradores são da periferia. Dentro deles, 70% são negros. Aí a gente pega que o povo preto, né, sendo sujeito a trabalhar, né, porque mora na periferia e precisa trabalhar, como foi o caso da mãe do Miguel, né, que foi trabalhar em plena pandemia, né, e o seu filho morreu, né, enquanto estava trabalhando. A necessidade do povo preto de trabalhar para se sustentar, né, para sobreviver, né, porque a gente não pode chamar de viver, para sobreviver, é evidente, né, que a gente está mais sujeito, além de ser um dos grupos de riscos, né, como a Júlia citou ali, o fato da gente estar saindo para trabalhar, o fato da gente estar sujeito a isso por condições precárias, vamos combinar, porque eu escutei uma vez, eu escutei esses dias, né, como é que você não tem R$3 para comprar uma máscara, né, como é que uma pessoa, se você não tem R$3 para comprar uma máscara, por que você vai sair de casa? Aí eu fiquei pensando, a mesma pessoa que falou isso tem uma vida tranquila, não precisa se preocupar com isso, e é branco, né? E aí eu fiquei pensando, a pessoa que não tem esses R$3 para comprar uma máscara é a pessoa que sai para trabalhar, que não consegue entrar no ônibus mais porque não tem máscara, ela sai para trabalhar para colocar comida dentro de casa. E aí ela pensa, ou eu compro a máscara para eu trabalhar, ou eu compro o pão. Então, fica nesse dilema. Aí saiu, né? Saiu aí algumas ações de pessoas levando máscara, levando álcool em gel, que é importante, sim, né? É necessário, mas o que deveria ser feito é distribuído, né? Pela prefeitura, não fazer que nem a prefeitura do Rio, que distribuiu umas máscaras terríveis, parecia de papel, parecia aqueles conezinhos de festa de aniversário,
terrível aquilo, né? Como é que não vai morrer a periferia desse jeito, né? Como é que não vai morrer os pretos, sendo que estão colocados, estão sujeitos a isso, né? E não tem uma ajuda, né? É isso. Bom, além do que as meninas já falaram, a gente pode pensar que, primeiro, né, existe essa população urbana que usa transporte, tudo, que trabalha, e existe uma população pobre e rural, né, que também é preta e indígena, também é pobre. Então, vamos lá, se a gente for pensar, né, nos atos do governo em relação à pandemia e nas ações que estão sendo feitas, primeiro, a explicação do Covid, ela não chega de uma forma clara, esclarecida para todo mundo. Não é todo mundo que entende o que é vírus. Se eu tenho um monte de companheiras e companheiros que são trabalhadores rurais, são agricultores, e eles não conseguem compreender essa lógica do jeito que a gente explica o que é vírus. É um ser que você não enxerga, que não é vivo nem morto, e que vai entrar... Não tem, pega o seu DNA. Então, primeira coisa, precisava ter uma forma de esclarecer essa doença de um jeito que as pessoas entendam. Todas as pessoas, independente da sua formação, independente da sua realidade, elas entenderem o que causa a doença. Tem gente que não acredita porque não vê o bicho, então não acredita. Uma coisa. A segunda coisa é que o nosso digníssimo, imprestável presidente, e aí vai ficar gravado agora que estou perseguindo comunista, né? Ele criou uma sensação de normalidade, gente. Ele criou uma sensação de que não está acontecendo nada. E tem gente que acredita que não está acontecendo nada. Esse debate de imbecilização, ele não vem à toa também. Ele vem para que as pessoas saiam de casa. É um projeto também que uma parte das pessoas morram. Olha, se uma parte dos idosos aí pobres morrerem, dá um desafogo na Previdência, né? Então, tem essa coisa de entupir o SUS e você dizer assim, olha, o sistema de saúde não funciona, tá vendo? Quando a gente precisa dele, ele não responde. Tem isso. A outra coisa é que nas periferias não tem como fazer o isolamento. Mesmo que você não trabalhe, as casas são coladas uma na outra. A dimensão, o tamanho das casas e o número de pessoas que moram ali, não dá para ficar ali dentro, gente. É desumano você ficar em 7, 8, 9 metros quadrados com 10 pessoas. As pessoas não aguentam. E a favela, ela é um lugar de comunidade. As pessoas vivem numa relação com o outro, de troca, da mesma forma que são as reservas indígenas, as terras indígenas, da mesma forma que são os quilombos. É da essência daquele lugar as relações. E um dia, do nada, de repente, você diz para a pessoa que ela não pode se relacionar com a outra, que ela tem que se isolar. Não faz sentido. E esse processo tem que ser um processo que faça sentido para as pessoas. Eu acho que a atuação dos jovens é fantástica. Gente, a atuação dos jovens na favela, das meninas e dos meninos, é o que está salvando esse povo. Tem jovem aí promovendo distribuição de cesta básica, promovendo uma linguagem que a galera entenda, usando rádio comunitária para poder estimular as pessoas a ficarem em casa, protegendo, fazendo compra aí para idosos e idosas. Então, a juventude está tentando, está atuando, ela não está parada, não. Enxerga que a juventude está atuando, está aí o que o nosso coletivo negro também está atuando. Então, não é uma situação que a juventude está parada observando. Agora, a mídia dá visibilidade a essas ações é outra coisa. O fato de você não ver não quer dizer que não está acontecendo. Elas estão acontecendo, mas o acesso de visibilidade que essas ações têm é muito menor do que a nosso excelentíssimo presidente, que não preside nada, né? Então tá. E a outra questão é assim, a população negra, ela deveria ter uma saúde específica para ela, porque nós temos doenças que nos atingem de outra forma. A Covid, ela vem, né, para atingir principalmente o sistema imunológico. Então, se você for pensar que além de a gente ter doenças específicas que não são tratadas da forma que deveriam, a população negra aqui também tem menos acesso a uma alimentação adequada, quando eu digo adequada, nutricionalmente balanceada, faz menos check-up, os homens negros têm uma dificuldade de acessar o sistema de saúde, porque o sistema de saúde não é acolhedor, não entende as especificidades, o ambiente não tem acesso, como colocar aqui, cadê o saneamento nas periferias? Não tem acesso ao saneamento em lugar que não tem água, tem lugar que não tem coleta de esgoto, na roça também, na roça o pessoal não tem banheiro, as casas não têm banheiro.
Então, se não tem banheiro, é claro que não tem água. Se você for pensar nessa lógica, é uma máquina de matar, né? É claro que é uma população que está mais susceptível à doença. E pior, os dados de muitos hospitais não têm o fator raça e etnia para a gente poder medir isso, para poder quantificar, poder acompanhar. Então, esses dados vão ficar mascarados, porque a gente não vai conseguir saber exatamente qual foi o impacto, porque quando você dá entrada lá, não tem a questão étnico-racial. Então, como é que a gente mede e prova a partir dos dados que a gente está sendo mais atingido? A gente não consegue, entendeu? É isso. Bom, a gente tem aí uma pergunta que foi feita, que eu acho que ao mesmo tempo que vocês já devem ter respondido muito, acho que todo mundo já se fez. E eu vou aqui até procurar o comentário para a gente colocar aqui na tela. Se puderem comentar sobre a questão linguística, quando se usa negro ou preto, é necessário ressignificar os termos? E tá aí a pergunta. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Se as meninas querem responder? Posso falar? Então, eu vou falar em cima do que eu venho estudando, tá? Eu fui estudar essa questão do termo a partir do processo histórico. Então, na colonização francesa e na colonização inglesa, a determinação usada formalmente eram pretos, era black people, black power, né? E o termo negro era o termo depreciativo, como se fosse o crioulo daqui, o neguinha daqui, né? Na colonização portuguesa, aqui no Brasil, pelo que eu verifiquei, o negro era considerado, era o termo escrito nos documentos, e o termo pejorativo era o crioulo, crioula, né? Porque o termo negro era o escrito nos documentos. E agora eu vou dividir com o Marcos o que eu penso. Eu penso assim, Marcos, a divisão do IBGE, ela traz pardos e negros, né? E eu estou entendendo que a gente está ressignificando os termos quando a gente elimina o pardo, né? Aquela fala máxima de que pardo é papel. A gente está acabando com essa categoria pardo e a gente está entendendo que é uma população negra. Então, no Brasil, a gente tem movimento negro, os documentos oficiais brasileiros tratam de população negra, os escritos na academia trata-se da questão negra, a história usa o termo negro. E eu entendo que negro abarca todas as pessoas que têm a sua origem, que se reconhece como tal, porque no Brasil o reconhecimento de negritude ele é espontâneo. Você que se reconhece, né? Agora, dentro dessa negritude, a gente tem os negros de pele clara e os negros de pele escura. E eles não são tratados da mesma forma. O racismo não incide da mesma forma nas pessoas de pele clara, nas pessoas de pele escura. Se eu e Bruna estivermos no mesmo lugar, eu vou ser barrada primeiro que Bruna. Porque eu sou retinta ou sou preta. E aí, o que está sendo usado nos escritos é preto para designar as pessoas negras de pele escura ou retintos e pessoas negras de pele clara ou pessoas negras embranquecidas nos escritos. Mas isso ainda é um processo que a gente está pensando. A gente pode mudar. Eu entendo que os termos estão passando, sim, por uma ressignificação. É um processo que ainda está em discussão. Por enquanto, no nicho que eu estou estudando, com as pessoas que eu venho me relacionando, essa é a distinção. Mas tem grupos, por exemplo, que acham que a gente tem que abolir o uso do termo negro e a gente tem que usar todo mundo preto. Qual que é o meu receio? Da gente voltar com a categoria pardo, então, porque não somos todos pretos. Temos pessoas negras que não têm a pele preta. E aí, como é que fica? Onde essas pessoas vão se encaixar? A gente vai voltar com a categoria pardo? Então, assim, são perguntas que ainda estão em análise, a gente ainda está em debate, não tem nada fechado ainda, entendeu? Para a história do Brasil, nosso processo histórico ainda isso não está definido. Mas, por enquanto, é essa discussão que a gente tem.
Alguém mais quer comentar? Eu acho que a Bruna, talvez. Não sei. Ih, ela travou? Acho que a Bruna travou mesmo. Ah, não, ela tá aqui. Não, tô aqui. Não, tô aqui. É que ainda é bastante, como fala, confuso. Não é confuso, mas é complicado ainda para definir, né? Falar, tanto que tem aquele problema, né? Problema e não, né? Da autodeclaração. Então, como no começo da discussão a gente disse, né, que o Brasil é um país miscigenado, né, e como isso complicou bastante, né, para se identificar, como a Vivian falou, a categoria parda tá ali e é meio complicada para discussão. E aí, abolir o termo negro, na minha opinião, é um pouquinho radical, é um pouquinho complicado ainda. Eu preciso estudar muito ainda para entender, né, qual que seria o correto. Mas, por enquanto, ainda está em uso e está tudo certo, né? É que, como ela disse aqui no Brasil a gente ainda não, não se incomodou com essa palavra, né? Até porque não foi usada como tal, né? As palavras que realmente incomodam aqui é crioulo, mulata, né? Moreno, aí sim é realmente incômodo, né? Mas por enquanto preto e negro assim não tem tido esse desconforto, né? E lá fora eu já vi essa discussão, né? De que o negro deixa ser mais, como fala, mais a desejar, né? Parece que diminui a cor, mas por enquanto ainda está em uso, né? Só não usa moreno, não usa crioulo, não usa mulata, que você se sai bem. É isso. Beleza. Acho que está respondido aí. Bom, teve uma outra manifestação que é aqui das pessoas, que eu acho que pode ser até um gatilho para a gente pegar para a próxima pauta. Eu estou procurando ela aqui, que fica vários, mas ela chama atenção para a questão do saneamento básico. Ela coloca, cadê o saneamento básico nas periferias, né? Aqui em São Roque, por exemplo, a gente tem esse atendimento da coleta de esgoto com índice, eu estou até com os dados aqui para não me enganar, mas de mais ou menos uns 45% da frota é coletada. Isso é uma promessa para ter 100% que está rolando desde 2014. Entre outras razões, essa questão da marginalização de alguns bairros, esse planejamento urbano muito mal feito, o transporte público já foi colocado, e a estrutura que São Roque tem esse ar colonial, né, dessa nossa estância turística. Eu queria perguntar para vocês, a gente discutiu algumas questões nacionais e internacionais, mas o racismo, como que ele se manifesta dentro desses espaços, como que ele está no nosso dia a dia, como é que foi e por que a criação do coletivo negro. Na verdade, é nesse ponto que eu quero chegar. E esse coletivo negro, ele é aberto para todos, não só estudantes do IFE, ele está aberto para outras pessoas de São Roque que queiram participar, como eles podem entrar em contato com vocês. E aí já fica todas essas perguntas para vocês irem aí passando por elas. Então, eu acho que eu já falei no começo da minha apresentação, né, que eu falei do caso que teve de racismo no Instituto Federal, e por isso que a gente resolveu criar o Coletivo Negro. Então, a nossa organização, a nossa motivação de criar um coletivo foi realmente por causa disso, né? Foi tipo, a gente precisa criar porque realmente não teve nenhuma... Foi um descaso, realmente, dos nossos... do pessoal do administrativo em relação a isso, e eu acompanhei muito de perto, inclusive até porque esse caso de racismo foi com uma pessoa muito próxima a mim, então eu estava lá, então eu vi o que aconteceu, eu vi como foi tratado, como nós fomos tratadas, né? Então foi realmente revoltante, e o Rodrigo, né, o nosso amigo Rodrigo, ter essa iniciativa de criar um coletivo para a gente criar força e juntar nossas experiências e ver tudo isso
e a gente se sentir mais acolhido, uma coisa que a gente não foi pela instituição, foi realmente muito reconfortante, e a gente realmente juntou muito isso, sabe? Houve muita resistência por parte de, enfim, superiores, enfim. Houve muita resistência dizendo que realmente não iria dar certo, que iria atrapalhar os estudantes, então a gente fez de tudo para que desse certo e para que realmente não atrapalhasse nada, porque não ia atrapalhar, ia ajudar ainda mais. E como me ajudou essa pessoa que é muito próxima a mim, e enfim, eu acho que é um assunto realmente muito importante, essa da criação do coletivo. A gente cria, enfim, tá. Nós, o coletivo, a gente resolveu fazer nossas reuniões do coletivo de uma forma que realmente não atrapalhasse ninguém, né? E, enfim, que a gente acabe sendo mais livre para poder fazer nossas reuniões. Então, elas aconteciam uma vez por semana, 1 hora, né? No período de meio-dia, 1 hora, meio que era realizado na hora do almoço, no Instituto. E a gente discutia vários casos, vários temas, como do ações afirmativas, no caso mais específico, as cotas, o genocídio negro, que nem a gente decidiu, foi a pauta, inclusive, de uma palestra que a gente deu no Instituto, e, enfim, a gente discutiu sobre a apropriação cultural e vários outros. Então, realmente é muito importante, o coletivo ajudou muito, muita gente, e eu acho que é isso. Se eu tiver que falar mais alguma coisa, eu acho que eu falo depois. Bom, indo pelo da Júlia, né? E já respondendo, o coletivo é aberto, sim, tem tanto para os não negros, né? Porque o pessoal sempre pergunta, eu posso participar sendo branco? Pode. Por favor, participe, né? Que é necessário, e é aberto também para a comunidade externa, né? O pessoal que não é do instituto, tanto que a gente, né? Eu e Júlia agora, a gente é egresso, né? Então, e teoricamente a gente não faz mais parte do instituto, e ainda assim a gente participa à distância, né? O que mais eu posso falar? A necessidade de um coletivo, né? Como a Julia falou, dentro do IFE foi por coisas ruins, né? Infelizmente. O bom do coletivo, né? Que tudo que acontecia depois relacionado a racismo, que foram alguns casos, sim, né? Eu concordo que é menos do que em outras escolas públicas, tanto que a gente fez intervenções em outras escolas, já vou falar sobre isso. Foi bastante necessário, né? Porque quando acontecia, quando ocorria, às vezes mesmo sem ocorrer, a gente intervia, né? O que é necessário, porque vamos combinar. Às vezes a gente não tem essa força do um superior, né? Tanto que a Julia falou que a gente encontrou alguma resistência, que falou que ia atrapalhar e tal, e a gente sempre deu o nosso jeitinho, né? Que é necessário um assunto tão importante quanto os que a gente trata, né? De apropriação cultural, como a Julia citou, genocídio negro, entre outros, foram tratados e foram discutidos, né? Não só para o pessoal do coletivo, mas fora do coletivo também, né? Que a gente fez palestras, a gente fez eventos, a gente fez como é que fala? Oficinas, né? A gente teve uma de revoluções africanas, né? A gente levou para fora do Instituto, em parceria com um projeto que tem dentro do Instituto, que Tamires e eu participamos, Rodrigo e Tamires no outro ano participou também, né, como bolsista. Então é bastante interessante que tenha um coletivo e que se mobilizem para isso, e que não só os pretos, né, se incluam nessa luta, né. Deixa eu ver o que mais posso dizer. Eu já esqueci todas as perguntas. Pelo que eu me lembro é isso, né? Das perguntas. Vou falar um pouquinho das ações que a gente fez. As que eu me lembro, né? Que a gente fez muitas, mas eu não me lembro de todas.
teve uma intervenção no distrito de Mailasc, né, o coletivo todo, para falar sobre racismo, de casos de racismo que estava acontecendo lá. Teve numa escola do Carmo, né, que tem um quilombo lá, né, que, vamos combinar, não é bem visto, né, em São Roque, não é bem tratado como deveria. Deixa eu ver o que mais. A gente teve ações dentro do coletivo, a gente fez palestras para fora, né. O que eu me lembro é isso, né, e eu acho importante que a gente continue fazendo isso, né. A discussão que a gente tem sempre é... Como eu posso explicar? Sempre abrir espaço, né? Sempre ter o tal do lugar de fala, né? A gente explicar, né? Todas as dúvidas, abrir os olhos, né? Porque por mais que você esteja na escola, nem sempre você sabe de tudo, a gente não sabe de tudo, a gente está lá para aprender, inclusive. Mas estar lá e passar, né? Isso é de veras importante, né? Como, vamos lá, a gente estava numa escola federal, e aí tinha muita gente ainda que tinha dúvidas de cotas, de como usar as cotas, né? E você já está no ensino médio e não tem noção de como é isso, né? Mas ninguém nasce sabendo, não é culpa sua. A gente tem que saber explicar. A escola deveria explicar, né? E não teve isso. Então, o coletivo serviu para isso, né? Por exemplo, para esclarecer muita gente que não sabia como usar, né? Várias outras descobertas também. É isso. Então, quanto à sua primeira pergunta, Paulo, se em São Roque o racismo se manifesta nessa discussão do saneamento, com certeza, não faz nem dúvida. A distribuição do dinheiro para a manutenção da qualidade de vida da população, ela também é impactada pela questão do racismo. Então, não vai faltar saneamento, segurança nos bairros onde tem uma população mais rica, mais poderosa, e vai faltar aonde tem uma pobreza ali, está ali o paisagem colonial onde a gente está, é um bairro bem esquecido pela prefeitura, né? E tem outros também que estão na mesma situação. E São Roque tem essa ideia, né, de você dar esse ar europeu numa cidade que está totalmente deslocada de uma população europeia, né? Não faz menor sentido aquela região. Mas São Roque quer manter esse histórico europeu, italiano ali, vinho, frio, e descolar de uma realidade negra, pobre, tropical. Essa é a imagem que São Roque vende. Então, eu entendo que você quer descolar de uma realidade que é oposta, né? São Roque quer ter uma imagem e ela na verdade, ela está num cenário bem oposto, né? Quanto ao movimento, ao coletivo negro, ele, como as meninas disseram, ele é aberto e ele precisa ser aberto, porque a luta racista fechada no núcleo não faz muito sentido. Ele está para acolher todos e todas que quiserem discutir e se reverem. Então, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, quilombolas, enfim, está aberto para todo mundo. Ele não é institucionalizado, então o Instituto Federal ele está localizado ali naquele campus, mas ele não está sobre as regras e as edges da instituição. A gente negocia com a instituição tudo que a gente faz, a gente não quer... tenta não alterar a dinâmica das aulas, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o coletivo é um espaço legítimo e que esse tema precisa ser inserido na instituição, o que é um grande desafio, né? Você inserir uma educação antirracista numa instituição, em todas as instituições de ensino superior que foram criadas a partir de um racismo institucional e estrutural, né? Então, a instituição, ela teve um estranhamento com o coletivo, quando ele foi criado. Primeiro porque a gente não pediu licença para criar, né? Então, houve um susto, como assim esse povo, de repente esse povo preto resolveu se juntar e fazer um espaço só deles? Como assim? Então, rolou um estranhamento e depois rolou um incômodo, porque existe uma diferença entre ser racista e ter práticas racistas. Então, as pessoas começaram a entender que elas estavam sendo observadas, que elas não podiam falar qualquer coisa, elas não podiam fazer qualquer coisa.
E aí, teve colegas que vieram falar para mim assim, eu já fui racista com você? Algumas vezes sim. Aí, quando você falava assim, foi, a pessoa, ai meu Deus, então eu sou racista. Aí virava um processo, assim, complicado. Então, existe as pessoas que praticam o racismo de uma forma a reproduzir uma cultura racista, mas não é o cerne do que ela pensa. Ela pode ser desconstruída, a atitude dela pode ser repensada. E existe a pessoa racista que realmente acha que ela é melhor que os outros, que quem não é branco não presta e que todo mundo tem que morrer. Existem esses dois tipos de pessoas. E em São Roque, no campo São Roque, eu me deparei com as pessoas que praticam racismo, mas elas não acham que eu tenho que morrer. Né? Mas isso também não quer dizer que elas estão preparadas para enfrentar e se assumir enquanto tal. Então a gente tem ali um misto de uma complexidade bem difícil de lidar. Mas eu entendo que o coletivo é fundamental nas escolas, não só em São Roque, mas em todas as escolas, porque ele questiona a cultura, ela questiona aquela brincadeirinha que você faz, fala, mas imagina, é brincadeira. Não é brincadeira, é racismo. Eu tinha um colega que me chamava de morena o tempo todo, eu falava para ele, mas eu sou negra. E ele, mas não faz sentido. Faz, eu sou negra, eu não sou morena. Então, quando a gente tem um espaço que obriga a gente a refletir, rever os atos, construir outras formas de brincar, outras formas de falar, como o Marcos disse, denegrir é uma palavra que tem que sair do vocabulário. A gente não pode mais usar essa palavra. Mas eu sempre usei. Agora não vai usar mais. Né? Eu chamo a minha amiga de morena. Não vai chamar mais, ela é negra. E você vai ter que se rever nesse processo. A gente tira sarro de uma pessoa que é LGBTQ+, chamando o outro de viadinho. Não pode. Não é legal. Isso machuca, isso causa dor. Não é legal. Então, a gente vai ter que rever. O coletivo faz esse papel. Ele faz o papel de obrigar as pessoas a reverem e faz o papel de obrigar a educação brasileira a olhar o negro como e negra como ator de construção dessa sociedade. Porque uma educação que vira as costas para a população negra, para a população indígena, é uma educação colonizadora, gente. Como é que a gente pode, no Brasil, ter uma educação que não valoriza os povos indígenas e não valoriza a população negra? É uma colonização que só conta a história dos brancos. É uma educação que não conta a nossa história, não permite que a gente saiba que a gente é. Os coletivos também fazem isso, e o Coletivo Negro de São Roque fez. Trouxe outras histórias, trouxe gente para contar outras histórias. A gente tem a professora Edna, que sempre nos ajuda. A gente tem Rodrigo e Tamires e todas as meninas e meninos que são super curiosos e trazem outras histórias. O professor Rodrigo, teve o professor Marcelo, teve a professora Bianca, e essas pessoas estão a fim de construir outro processo de educação. E o coletivo era um lugar onde a gente se encontrou. Então, eu acho fundamental, não só em São Roque, mas que a gente tenha espaços como esse para a construção de outra história e outra educação. Bom, gente, eu tinha prometido para vocês... A Bruna quer falar? Pode falar. Só vou fazer uma falhinha, claro. Completando o da Vivian. Não é porque você tem um amigo negro que você não é racista, tá? O seu amigo não serve de carteirinha para dizer, aqui, eu não sou racista, tenho um amigo negro, tá? Só para avisar. A gente tá todo mundo está num processo de se desconstruir, tá? E você tem que estar aberto para isso. Você não pode falar, mas não foi bem assim, como o Rodrigo citou aqui embaixo no comentário. Falou assim, me avisa quando eu for racista, mas aí fala que você foi racista, fala, mas não é bem assim, eu tava brincando. Não, você não tava brincando, se a gente falou que você é racista, você foi racista, entendeu? Cabe a você se desconstruir, cabe a você ouvir e entender porque aquela fala foi racista, porque tá ali, tá enraizado, tá bom? Ninguém nasce racista, mas foi criado racista, né? E cabe a gente se desconstruir. Chegaram algumas perguntas e como eu tinha falado que era uma hora, acho que vocês se programaram, mas se vocês concordarem, a gente responde essas perguntas e aí depois disso vocês encerram e fica por isso, ok? Tudo bem, gente? Beleza, eu vou colocar elas aqui da ordem que apareceram.
Gostaria de saber das debatedoras como elas dialogam nos seus lares sobre racismo. Tá aberto aí. Pode falar, Bruna. Eu vou falar da minha vivência, né? Porque aqui em casa é todo mundo muito diferente. Algumas pessoas que conhecem, né? Meu pai e minha irmã são brancos, né? E aí sempre tem a conversa. Minha irmã, ela já entende, né? Minha irmã não fala muito, mas ela já se sabe o lugar dela. Quando a gente tá em família, uma parte da família, ela é toda preta. E aí só fica minha irmã de branco, né? Aí ela fala, a gente brinca ali entre a gente e fala, né? Sempre tem aquelas piadas com o branco. Não é racismo reverso, não existe isso, né? Mas ali a gente sabe que ela não se incomoda, porque não tem como se incomodar, né? Eu debato sempre, eu falo muito, converso muito. Aqui tudo é motivo de conversa. Eu sento com meu pai, sento com a minha irmã. Meu pai já é de idade, né? Meu pai já tem 69. Não é motivo para falar, já tá velho, não vai entender. Não, meu pai, ele senta comigo, eu sento com ele, a gente conversa, ele passa as vivências dele, eu passo as minhas, né? E é muito fácil falar com o outro, assim, se ele estiver disposto, né? Sentar, conversar, explicar a diferença entre você e o outro, né? O privilégio, e ainda mais se tem dois extremos, né? Sou eu e a minha irmã, né? Se a gente entra num local, sempre vai ter um olhar, né? Sempre, se eu entro com meu pai, sempre acha que não é meu pai, sempre eu sou acompanhante dele, né? Porque agora tá na moda você ter relacionamento com gente mais velha, mas enfim, esquisito. Sempre tem essa coisa de olhar em volta. Aí, uma vez a gente entrou na farmácia, eu e meu pai, ele olhou pra mim e falou assim, você viu como estavam te olhando? Eu falei, pai, normal. Já é costume que eu entro, tem gente olhando, tem gente que não me atende, olha feio, olha torto. Aí ele falou assim, eu não gostei do jeito que te olhou. Aí a gente sentou, eu expliquei pra ele, falei, pai, racismo não é novidade. Ele falou assim, não é novidade, mas eu nunca tinha percebido, né? Tanto que a gente fala, eu já tinha falado com ele antes, só que é aquela coisa de você parar e olhar em volta, né? Então, você explicar e aí ter uma situação também, né? É bastante importante. Não tô falando que é legal sofrer racismo, né? Porque não é. Mas a situação ali mostrou totalmente para ele perceber. Ele falou, olha, eu falei, não, já é costume já, né? Então, como eu dialogo aqui e eles entendem, eles sabem o local de escutar, né? É bastante importante você ter paciência. Basicamente isso. Então, aqui em casa, somos todas e todos negros, né? A minha irmã tá aí me assistindo, então meu cunhado, minha sobrinha, eu, minha irmã, meu filho, minha mãe e meu pai somos pessoas negras. E isso está muito claro pra gente, né? Meus pais sempre criaram eu e minha irmã entendendo que nós somos meninas negras, entendendo que o racismo existe e entendendo que a gente tem que se posicionar. Nós fomos criadas desde pequena nesse sentido e de não nos deixar ser diminuídas por isso. É difícil, porque o racismo ele impacta no seu psicológico, né? Ele machuca no seu psicológico. Mas meus pais criaram duas mulheres muito resistentes a isso, né? E tá aí, a Sandra conhece a Ivana, minha irmã mora em Brasília, e somos muito cientes, e nós criamos nossos filhos e filhas também nessa ciência de que o racismo existe. Essa coisa de que somos todos iguais, meu filho e minha sobrinha sabem muito bem que essa realidade é a realidade deles. Não adianta você ter um diploma de doutor, de doutora, não adianta você ter um grande salário, não adianta nada. Porque as pessoas não enxergam isso quando elas olham para você. Na hora que elas veem uma menina ou um menino negro, nada disso que você pode vir a ter vai aparecer imediatamente. Você não está imune da violência, não está imune de ser atacado, de ser hostilizado e hostilizado. Então, os nossos filhos sabem muito disso para a gente ter uma conversa franca com eles. Ao mesmo tempo, a gente explica que é um momento de combater o racismo, existem leis,
existem pessoas que lutam por isso, né? A rede de advogados populares, existe o movimento negro, existem coletivos como o coletivo negro aí de São Roque, então que existem espaços que estão lutando por isso e que são espaços que ele tem que ocupar. E a gente vem dando essa criação antirracista para os nossos filhos e filhas, para não aceitarem e também não reproduzirem, né? Não só o racismo, mas como o machismo e como a desigualdade de classe. A gente vem dando uma educação, tentando construir seres humanos melhores, né? Para esse mundo que está precisando. Aqui em casa, a gente, que nem na casa da Vivian, somos todos negros, e a gente tem consciência disso. Raras vezes aparecem algumas questões para a gente debater aqui em casa. A gente não fala muito sobre isso, porque a gente tem muita consciência do que acontece. Então, mas eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas que falavam aqui em casa, aqui em casa, enfim, aqui em casa, quando meu pai começava a contar as vivências dele no trabalho, e eu via que aquilo não era normal, sabe? Casos de racismo que aconteciam com ele, e eu via que realmente não era normal. Então, foi um pouco antes de ser criado o coletivo que eu comecei a perceber isso, e o coletivo me deu muito conhecimento nessa questão, e eu consegui ver mais, entender o que está acontecendo, conseguir debater mais sobre isso com eles, ver que, tipo, não, isso está errado, não é assim que funciona, não deveria ser normal isso, entendeu? E algumas vezes aparecem questões como apareceu esses dias aqui em casa, como o negro se vitimiza, entendeu? Então, eu e minha irmã, a gente sentou e conversou que não era assim, é dessa forma, a gente não se vitimiza, isso é um processo que não é assim que acontece, e, enfim, a gente sentou e explicou. Então, eu e minha irmã, como sendo membros do coletivo, a gente se sentiu realmente um dever de responder a essas coisas, esse tipo de temas raciais que aparecem na nossa casa. Então, e na nossa família, não só em casa, né? Em ambientes como casa de parentes, enfim. E a gente está sempre discutindo sobre isso quando aparecem a oportunidade de falar. E eu acredito que é isso. A gente tem uma pergunta da Ivana agora. Quais reflexões específicas permeiam este coletivo negro que se forma e atua no ambiente escolar, pensando na escola como este ambiente basilar nas experiências de vidas dos sujeitos? Quais transformações urgentes vocês reivindicam no contexto de vocês? Tá aberto aí, só começar alguém. Então, primeiro, a Ivana é minha irmã, né? Maravilhosa. Ela é educadora também, ela é arte educadora, e aí eu entendo que o coletivo ele é um espaço questionador dessa educação, né? Primeiro, ele vem como um espaço de acolhimento, porque é difícil você estar num ambiente que toda hora ele se mostra que não é para você, que ele não conta a sua história, que ele não te abarca, e que quando você sofre racismo, a instituição diz que não sabe como lidar. Então, eu vejo o coletivo como um espaço de acolhimento das pessoas que sofrem, porque isso machuca, isso acaba com o psicológico das alunos e das alunas, inclusive nós, dos servidores e servidoras que estão ali. Professores, professoras, né? E os trabalhadores, trabalhadoras do terceiro setor, você vê as pessoas que limpam a escola, são pessoas negras, né? Então, o coletivo ele é um espaço de acolhimento. Depois, ele é um espaço inclusivo, porque dentro do coletivo, a gente sabe que não acaba, mas a gente tentou que as hierarquias fossem amenizadas. Então, eu sou professora,
Mas dentro do coletivo, eu sou uma pessoa que faz parte do coletivo. Eu continuo sendo professora, mas eu tenho que baixar minha bola, porque ali é um espaço de atuação também das alunas e dos alunos. Eu tenho que entender que ali não é a minha sala de aula, que ali não é o meu espaço de atuação, primeiro, como professora. Eu estou ali para me rever e para ajudar a construir um espaço democrático em que eu preciso escutar, né? Então, ele dá uma amenizada nas relações de poder. Eu, como professora, acho que ele não elimina, mas é um caminho que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar buscar essa igualdade de sujeitos e sujeitas e de direitos, né? De falar, de se expor, de colocar, de discordar da forma mais horizontal possível, sem ter a verticalização de poder. Depois, eu entendo que seja um espaço de fortalecimento, né? Onde a pessoa fala assim, olha, eu sofri racismo, mas eu não vou deixar isso me abater ao ponto de me tirar da escola, porque as pessoas saem da escola por conta do racismo, saem da escola por conta da homofobia, saem da escola por conta de um tratamento desigual perante a pobreza, isso expulsa as pessoas da escola. Então, eu acho que é um espaço de ajudar a permanecer, de enfrentamento. Depois, ele é um espaço questionador. Ele questionou a estrutura da escola, por quê que a escola não vai deixar a gente fazer um evento no Dia da Consciência Negra, como aconteceu. Por que nós não vamos fazer? Por que tem outro evento no Dia da Consciência Negra? Por que a escola não vai deixar a gente usar o auditório para fazer um debate? Por que os professores não podem deslocar os alunos para a sala de aula para fazer um debate antirracista? Então, ele começa a questionar as estruturas da escola. E aí ele coloca em atuação leis que já garantem esses espaços, né, para discutir esses temas. O coletivo, ele aponta e coloca para as pessoas negras quais são os seus direitos. Racismo é crime. E se você sofrer racismo dentro da escola, você tem direito de chamar a polícia. Coloca que essa educação é uma educação colonizadora, então ele questiona o processo de educação e mostra que uma atuação antirracista, ela tem que... Não adianta você falar, mas a minha aula é de física. Não interessa. Se acontecer um ato de racismo na sua aula de física, é preciso que ele seja combatido. Então, não tem hora, não tem momento, não tem como você se desvencilhar. Ele mostra que as pessoas brancas têm um compromisso e que não adianta, né? Que, por mais que as pessoas brancas não queiram enfrentar esse tema espinhoso, elas vão ter que enfrentar. Então, quando o coletivo existe, ele questiona as pessoas brancas e também questiona o compromisso das pessoas negras em serem antirracistas, porque tem pessoas negras que também não querem se posicionar porque dói. A pessoa não quer se ver nessa situação de opressão, mas é real, então ela materializa o racismo no dia a dia. Então, eu acho que ele constrói sujeitos atuantes, sujeitos que enfrentam uma estrutura e que transformam a estrutura. Porque se não for assim, se a gente não conseguir construir um antirracismo que seja estrutural, não adianta nada. Ele é momentâneo, ele se dissolve numa mudança de diretor, na saída das pessoas. Um antirracismo fraco, se esse grupo que tivesse formado não tivesse um compromisso que foi criado a partir desse coletivo, eles teriam ido embora e o coletivo ficava lá, para quem ficou. O fato dessas pessoas que saíram, se formaram, continuarem no coletivo, quer dizer que a gente está construindo uma estrutura de questionamento permanente, né? Uma estrutura que venha ocupar o espaço na escola e construir sujeitas e sujeitos que vão mudar a estrutura da escola. Então, eu vejo o coletivo nessa perspectiva, sabe, Ivana? De transformação escolar, transformação institucional também. E de enfrentamento ao racismo estruturante e racismo institucional. Eu não sei se eu respondi. Acredito que eu tenha respondido, sim. Podemos ir para outra? Mais alguém quer comentar essa? Podemos? Bom, a Aline, ela pergunta se vocês fazem discussão em grupo com livros da pauta racial e pedem para vocês indicarem alguns.
quer falar, Júlia, das atividades de formação? Bruna? Eu posso fazer algumas sugestões de textos e livros depois. Então, na verdade, a gente dentro do coletivo, uma vez o Rodrigo propôs para a gente toda vez ler um texto sobre uma temática, né, levar dados e textos e discutir entre si. Agora, uma discussão no grupo literário, nenhuma não. A gente fez um drive com vários livros, vários textinhos do coletivo. Estou tentando abrir, para falar a verdade, para indicar. Quando eu conseguir abrir, eu indico. Vou passar a palavra para o próximo e aí eu já venho indicar. A gente tem algumas mulheres negras e homens negros brasileiros que vêm escrevendo, já vinham escrevendo, sempre escreveram, mas nunca foram inseridos dentro da educação, né? Não foram colocados aí. Então, a gente tem Milton Santos na área da geografia, né? A gente tem Virginia Bicudo, que ela tem um livro que chama Devir Negro, que ela fala sobre a questão da constituição da população negra brasileira, que é muito legal. A gente tem a Lélia Gonzalez, que fala sobre o jeito de ser da população negra, fala da questão dessa democracia racial que nunca existiu, que também é muito fácil de ler, muito, muito bom. A gente tem Marilda Almeida, ela fala sobre quilombos, inclusive a Sandra colocou aí aquilombar-se, né, que é estar junto na resistência. Ela fala que o quilombo, ele tem um território, mas ele pode ser constituído em outros territórios. Então ela fala de quilombos urbanos, ela fala de quilombos rurais, é bem legal, ela faz um contexto histórico bem bacana. A gente tem a Beatriz Nascimento, que era uma historiadora brasileira, e ela morreu, foi assassinada pelo companheiro, ela foi vítima de feminicídio, e ela traz além de ter uma poesia na escrita, né, ela fala sobre essa questão de um ser transatlântico, um ser que veio de África para cá e que atravessou o Atlântico, mas que teve lembranças de África. Então ela fala um pouco disso, e ela tem um filme que eu vou sugerir que vocês vejam, que chama Ori. Ori é o centro da cabeça, né? Onde você tem um ponto sagrado no seu corpo. Então, Sueli Carneiro, ela colocou, e eu vou trazer as mais modernas. Aí a gente tem... Então, eu sugiro que vocês vejam Ori. A gente tem Sueli Carneiro, fantástica, maravilhosa, que discute a questão do feminismo negro e da população negra. A gente tem Conceição Evaristo, né? Uma escritora fantástica. A gente tem Carolina de Jesus. A gente, chegando numa modernidade mais... A gente tem Joyce Bert, que fala de empoderamento, e ela vai desmistificar essa ideia de que empoderamento é individual e tudo. É muito legal o livro dela. E a gente tem Djamila, que tem uma linguagem mais... que todo mundo conhece, é uma linguagem mais midiática, que todo mundo entende, que fala bem para os jovens. Então, assim, o que não falta é escritor e escritora negra. A gente tem o Achille Mbembe, que vem de África e escreve sobre necropolítica maravilhosamente bem. Então, e aí, assim, a gente pode, de repente, combinar esse grupo de leitura, por que não? Não é porque a gente não fez que a gente não pode vir a fazer, e a gente pode construir isso. E algumas sugestões. Bom, Oi. eu tenho 2 aqui que provavelmente vocês conhecem, mas é um dos 2 que eu gosto de ler muito. Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que inclusive foi Tamires que indicou para mim. Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. São 2 dos livros que eu curti muito de ler e que trouxe um aprendizado e tanto, né? Eu indico esses 2, por enquanto. E falando também da Vivian, né? Que a Vivian já tinha falado antes sobre a Djamila, né? A Djamila Ribeiro, que é o livro do Lugar de Fala, que eu tô para ler faz muito tempo, e eu, enfim, tenho que ler, e é uma... Só
só reforçando mesmo o que ela já falou e relembrando para quem quiser ler também, que eu tenho certeza que deve ser um livro incrível. Bom, a gente acredita que a gente está chegando no final, depois dessas indicações aí, o pessoal tem bastante para estudar aí. Bom, eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês, digam o tchau, tchau, e aí a gente encerra. Pode ser? Mantendo aquela ordem que a gente tinha começado. Júlia. Então, gente, muito obrigada para quem participou, para quem estava aí participando desde o começo, comentando. Essa live foi de extrema importância para falar todos esses assuntos que, enfim, foram que eu achei que iam ser abordados nessa live. Eu procurei bastante, eu estudei bastante, eu aprendi coisas novas. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente sempre tem que estar procurando entender e lutar. E a gente não pode parar de lutar também. E estudar bastante, enfim. E eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não tenho muito o que falar. E é isso, gente. Obrigada. Bom, para agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui falando, né, que é necessário, é um assunto que a gente sempre precisa discutir, que está em constante crescimento, né, para visibilidade, né, que a gente sempre teve aí, né, sempre teve falando, mas agora, nesse momento, está em alta, né, e a gente precisa continuar falando, né, conto com vocês que estavam assistindo aqui para continuar estudando, para continuar aprendendo, para continuar nessa luta com a gente, né, e é isso, né, eu queria agradecer muito ao pessoal do coletivo que me ensinou muito nesses últimos 2 anos, né, foram processos de aprendizados e tantos, e vamos continuar aprendendo, né, e é isso, obrigada, Paulo, né, por chamar a gente. E é isso, gente, obrigada. Eu quero agradecer ao coletivo pela confiança. Eu debutei nas lives, eu nunca tinha feito. Agradecer ao Paulo pela acolhida, a paciência de explicar para a gente como é que funciona a plataforma, de ajudar a gente. Agradecer a todos e todas que dividiram esse momento conosco. Vana, te amo, obrigada. Minhas amigas que estão aí de Recife, Jami, que está aqui. E eu esqueci de falar do Franz Fanon. É fantástico. Pele Negra, Máscaras Brancas, tem que ser lido. Eu quero agradecer muito. E, assim, que essa live seja um incentivo para que a gente realmente venha construir uma sociedade antirracista. E porque combater o racismo é preservar a vida, né? É fazer com que a gente possa ter qualidade de vida. Quem não é negro, acho que não tem noção do que é você abrir o jornal e ver que mais um morreu. Pode ser você, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão. Então, essa sensação de que você sempre vai perder alguém, que você vai morrer, é muito adoecedora. Então, a gente combater o racismo é preservar o nosso mental, nossa saúde, a gente poder conviver de uma forma saudável, a gente construir uma sociedade feliz. Essas palavras, às vezes, felicidade, né, empatia, solidariedade, alegria, às vezes elas estão em desuso, mas elas são fundamentais para que a gente possa viver bem. Então, que a gente possa ter tido um início de uma conversa e que vai desembocar num outro futuro. É o que eu desejo e espero. Muito obrigada. Bom, gente, foi muito bom ouvir vocês. Eu acho que todo mundo aqui, inclusive eu, aprendeu muito e tem muita coisa para estudar e muita responsabilidade. A partir do momento que ouviu isso, não dá para pagar de isento e, ao mesmo tempo, tem que se posicionar respeitando esse protagonismo, como a Vivian falou aí. Eu que agradeço vocês, na verdade. Eu acho que a gente que tem que agradecer pela possibilidade de estar ouvindo e aprendendo. Aqui o pessoal continua se manifestando, todos eles gostaram. Eu vou encerrando a live por aqui, gente. Por favor, curtam a página do coletivo, curtam a minha página, compartilhem essa live, porque ela continua no Facebook gravada aí. E vamos ver, vamos lá. Eu acho que agora a gente já pode encerrar aí. Tchau, tchau.